Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso mestre Saint Germain. Eu sei que muitos sabem quem ele é, que vidas ele já teve, mas eu, como discípula de Saint Germain, eu posso dizer que existem referências que são muito longas, e ia ser meio longo mesmo para a gente colocar aqui, até mesmo cansativo, mas eu posso passar a referência para vocês depois, e outras muito curtinhas, citando apenas algumas encarnações e quem ele foi, etc. Mas eu consegui encontrar algo para vocês que vocês vão gostar e vai aprofundar o entendimento de quem é esse mestre que nos traz, né, não só a chama violeta, mas a chama violeta solar cristalina da quinta dimensão. Então vamos lá. Um dos nomes dele é Antuak, na língua Irdin, atual denominação daquele que no passado foi conhecido como Conde de Saint Germain, mestre ascensionado, membro da hierarquia espiritual da Terra. Essa elevada consciência, atua em vários pontos do planeta, bem como em esferas extraterrestres. Ele ainda acompanha a formação interna e a preparação de indivíduos para a Operação Resgate, e desempenha funções de comando em centros intraterrenos. Ele irradia energias de equilíbrio, vontade, determinação e transmutação. Então, tudo que tem a ver com equilíbrio, vontade e determinação tem relação com Saint Germain, e vontade e determinação tem relação também com o raio azul, né, que é do Mestre El Morya, que é vontade e poder. Por isso parece a cobra engolindo o rabo. O azul e o violeta, eles acabam se juntando. Na maioria dos casos, o que se escreveu sobre seres elevados como Saint Germain é superficial e, no máximo, biográfico. Saint Germain não foi compreendido, ou seja, ainda não se deram conta de que essa consciência realmente, né, significou para o planeta Terra. Todavia, citado por Helena Blavatsky como o maior adepto conhecido nos últimos séculos, isso lá no tempo dela, 1800 e pouco, né? Por volta de 1820, por aí mais ou menos, né, que ela começa a aparecer o trabalho dela. Ela conta que ele passava até 50 horas seguidas em êxtase profundo, e desse estado trazia uma sabedoria extraordinária, e é o que ele tenta ensinar pra gente, né? Especialmente com a chama violeta solar cristalina da quinta dimensão, porque a limpeza que ela faz é muito profunda. Manifestou-se como profeta, principalmente a personagens envolvidos com o ciclo final da monarquia francesa, essa mais conhecida de todo mundo, né? A influência espiritual que exercia sobre os meios políticos, inclusive sobre Frederico o Grande da Prússia, valeu-lhe ferir nos inimigos que tentaram denegri-lo com calúnias. Bom, isso em qualquer época, né? Imagina aquela época lá. Apresentou-se repetidas vezes a governantes que, contudo, conseguiram reconhecer naquilo que ele dizia indicações importantes para o destino de indivíduos e de nações. Então ele sempre teve essa pegada meio política, né? Inclusive no livro Mistérios Desvelados fala que ele foi um dos inspiradores do Simão Bolívar, que libertou grande parte da nossa América, né? Da América do Sul, especialmente. Então, seguindo, poucos puderam ter acesso às orientações dadas por Saint Germain, pois eram censuradas por uns e veladas por outros. Olha, para falar a verdade, quando eu comecei a colocar algumas coisas, né, nas redes sociais sobre quinta dimensão, sobre grupo de alma, sobre fractais, parece uma linguagem que todo mundo me olha assim, essa daí é meio louca, né? Então imagina por que é que de 2012 para cá a gente ainda tem tão pouca informação sobre a chama violeta solar cristalina da quinta dimensão nos meios, né, nessas redes onde estão tantas pessoas que também são buscadores como nós, já com um pouquinho de entendimento um pouco mais elevado.
Na atualidade, ele não mais se exprime fisicamente, trabalha com energias cósmicas em coligação com entidades extraplanetárias que mantêm contato com seres encarnados incógnitos. Muito bem, né, Sr. Mestre Saint-Germain? Ele auxilia na expansão do ambiente de irradiação dos avatares e mônadas, coisa que nós já vimos, né? Ou vamos ver, depende da ordem que você está assistindo, favorecendo que a iminente transição da Terra se realize de modo mais harmonioso possível, do ponto de vista interior. Segundo dados da literatura ocultista, além de Saint-Germain, várias outras personalidades foram permeadas pela energia Antoine, né, de Saint-Germain, em diferentes graus, ou seja, ele vem influenciando pessoas em todos os níveis, né? E em tempos muito remotos ele foi imperador da religião, cuja extensão abarcava desde o que hoje é o deserto do Saara até a Ásia. Então vejam como esse nosso mestre, né? Ele está aqui com a gente, e tem mais coisa ainda, há muito tempo, e quanta coisa ele já fez por esse planeta. Por isso, também ele é o regente planetário desse nosso momento aqui, né? Contam também alguns registros históricos que ele teria sido o profeta Samuel, José, esposo de Maria, Anfíbalos, monge inglês de 303 d.C., guilhotinado pela igreja como herege, olha só. Santo Albano, membro da igreja, Próculos, filósofo grego, de 411 a 485 d.C., Roger Bacon, que foi um monge alquimista inglês, que viveu entre 1211 e 1294, Christian Rosenkreuz, fundador da Ordem Rosa Cruz, no final do século XIV. Paracelso, no século XV. Francis Bacon, filho natural da rainha Elizabeth da Inglaterra, que teria escrito as peças de Shakespeare. E foi com essa roupagem, né, de Shakespeare que eu tive meu primeiro contato com ele, quando eu ainda estava no colégio de freiras, e eu saquei lá da biblioteca um livro, Romeu e Julieta, e aquilo para mim não era a história, era como aquilo era contado, era como se eu não sabia explicar para as minhas amigas, porque eu era muito jovem, e eu dizia assim, parece que tudo fica lindo, né? Então a gente, quando vem já com algum acordo, né, com algum mestre, alguma coisa que a gente tem que fazer, fica muito, muito claro, muito evidente a participação deles na nossa vida. Que mais que ele foi então? Relata-se que foi ascensionado em 1º de maio de 1684 na Transilvânia, que já é também trazido aqui nesse material da chama da quinta dimensão, que na época pertencia à Hungria e depois passou a pertencer à Romênia. De 1710 a 1822, aparecia fisicamente em diferentes lugares e era chamado Conde de Saint-Germain na França. Ele também foi Voldemar na Alemanha, Conde Bellamore em Veneza, Príncipe Rákóczi em Dresden, sem que a sua verdadeira origem fosse jamais revelada. Ninguém sabia, ele aparecia de um lado, aparecia do outro, ele não envelhecia, passava 40 anos, ele encontrava as pessoas e reconhecia as pessoas claro que lembravam dele porque ele não tinha mudado nada e queria todo mundo conhecer que licor da elixir, né, da juventude era esse que ele detinha. Isso ele nos ensina, né? Nós estamos aqui na terceira dimensão nesse lugar onde há uma entropia muito grande por conta da terceira dimensão e tudo que nós sabemos que a terceira dimensão carrega, mas quando nós passamos por uma quinta dimensão e nós começamos a limpar o nosso campo de todas essas memórias, esses padrões, nós vamos entrando numa frequência vibratória mais acelerada e diminuindo a entropia,
que é o que causa a degeneração de tudo, né? Do nosso corpo, das coisas que acabam envelhecendo e tal. Hoje, em circunstâncias especiais, pode ser percebido pelos que devem receber conscientemente certas instruções ou estimulações específicas. Então, as pessoas que estão prontas, né, para esse contato com o Saint-Germain, que pegam com afinco essa questão da transmutação, que tem uma certa identidade com ele, mesmo que tenha com Sananda Jesus, com outros, né, com Maria, com Miguel, ele sempre vai ocupar um lugarzinho especial na nossa vida. E também isso significa que, isso foi uma coisa que eu aprendi, né, que quando nós temos essa identidade com o mestre, porque isso já foi combinado antes da nossa encarnação. Então vamos ver o que mais que nós temos. Em outras hierarquias é capaz de cruzar os céus do planeta. Bom, isso ele mostra no livro Os Mistérios Desvelados, ele mostra muito bem como ele faz isso, né? Tomando a forma de luzes e assim ser visto quando necessário. Integrante de conselhos cósmicos, comando maior de Mirna Jade, coordenador de importantes operações em diferentes partes do globo, Saint-Germain devolve à humanidade aquilo que ela perdeu quando da sua queda, né, lá na ancestralidade, da queda do homem. O contato com as leis imateriais. Ele devolve, então, esse contato com as leis imateriais, porque nós vivemos muitas leis, né, que são leis da matéria. Por isso, nós lá no CRS, nós trabalhamos muitas leis que vocês nem nunca ouviram falar, né? Nos códigos de renovação do ser para a nova terra. E as leis imateriais são essas que regem frequências vibratórias mais elevadas, certo? Transpassando leis do tempo e do espaço, cumpre os desígnios para os quais foi enviado a esta órbita. Mensageiro de Andrômeda, guarda a humanidade terrestre da superfície as chaves do controle alquímico sobre os elementos. Então, tem um livro dele chamado Livro Alquímico de Ouro de Saint-Germain, que é o que eu tenho, que é muito parecido com o Livro de Ouro de Saint-Germain, ou Alquimia de Saint-Germain, onde ele mostra essa questão da mágica que se faz, né? Com as palavras, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Por isso, nós temos que nos esmerar, realmente, buscar uma forma de viver, de ser, estar, de perceber o mundo muito mais elevada do que essa de terceira dimensão. Ter em mente que nós precisamos deixar de lado certos hábitos que nós temos, padrões de terceira dimensão, de sentir, pensar e agir, para que nós possamos avançar em direção a formas mais elevadas de consciência e de existência. Consciências como a de Saint-Germain ou Antuac, que transcenderam os planos materiais, têm controle sobre esses níveis e não se limitam ao âmbito individual. São canais de pura energia e a transmitem em potenciais incomensuráveis às mônadas. Vejam como é importante nós termos domínio dessas expressões que estão no nosso caminho do retorno, né? Então, nós estamos voltando ao nosso Criador. Nosso Criador foi a fonte. A nossa fonte é uma mônada. A mônada é uma representação divina. Ela é Deus sim, assim como nós também somos. Porque é uma coisa dentro da outra, né? Nessa época que expira o prazo de certas oportunidades cíclicas, sua presença concede o elixir da longa vida. Olha que eu já citei, hein? Não mais em forma material, mas em luz e fogo. Esse elixir permite a transmutação do mundo físico para uma vida imaterial e cósmica, além do nascimento e da morte. Coisa boa, né? É porque depois acaba essa coisa de reencarnação, né? Então aí não tem mais a vida e a morte. Acaba a roda de Sansara. O fortalecimento da coligação com esta hierarquia, né, do raio violeta de Saint-Germain, é um dos elos
da grande corrente que liga a humanidade à consciência central do cosmos. Dá-se nessa fase planetária por meio da pura entrega e dedicação exclusiva à lei, né? Que leis são essas? Aqui está dizendo lei com letra maiúscula, se refere a todas as leis, né? Porque tem uma lei que resume, para quem quiser depois conhecer o CRS, são leis, a lei única é a lei que junta tudo, né? E quem é o único? E assim nós aprendemos um pouquinho mais sobre o nosso querido mestre Saint Germain.